Olá, eu sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo. Na aula de hoje, a gente vai falar como criar funções em R, né? Bom, assim, o que é uma função, primeiro? Uma função assim, você pode mandar um conjunto, um conjunto de linhas de código, né? Que armazenam, assim, comandos. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Então, eu estou criando aqui uma função, a forma que você escreve uma função, né? Então você bota aqui o nome que você quer para a função, você escreve a palavra function, né? Aqui essa função pode ter argumentos ou não, então nesse caso aqui, essa função não tem nenhum argumento, está vazio aqui. Depois você abre chaves e fecha chaves e aqui dentro é o código que a função vai realizar. Então esse caso aqui, nessa função, a função escreve nome, que não tem nenhum argumento, e ela tem uma variável local que é nome. Então, nome recebe o que esse comando readline faz. Então, por exemplo, readline ele vai escrever qual o seu nome, a string que a pessoa digitar vai cair para essa função nome, e depois a gente vai usar uma função cat. O que a função cat faz? Ela concatena essa string aqui, que é o seu nome com o nome que você digitou. Então, olha só, né? Quando você digitou, quando botou redline, jogou aqui para dentro da variável nome a string e a função vai simplesmente imprimir esse nome, tá bom? Então, quando você cria o código da função e você roda o código da função, você observa aqui do lado direito da tela, né, que a função foi carregada na memória do R, tá bom? Bom, muito bem, né? Uma vez que a função está carregada, você pode chamar a função. Como é que você chama uma função? Você simplesmente vem aqui e escreve o nome da função. O nome da função aqui não é escreve nome? Está aqui, ó. Então, função escreve nome, tá? Então, se eu chamar a função agora, eu vou rodar a função, né? Olha o que vai acontecer. Qual é o seu nome? Ele está botando aqui o redline, né? Qual é o seu nome? Então, o meu nome é João, tá? João. Se eu der o Enter, o que ela faz? Ele pega o nome e vai dentro dessa função escreve nome, tem a função cat e a função cat imprime esse nome. Seu nome é João, concatena. Tudo bem? Então, nesse primeiro exemplo aqui, bastante simples, a gente criou uma função e uma função que não tem argumentos, tá? Mas a função, ela pode ter argumentos. Então, vou dar um outro exemplo aqui, bastante simples, tá? Então, vou criar aqui uma função, que eu estou chamando o nome dessa função, multiplica por 2, tá bom? Então, o que ela faz? Você passa um argumento e agora essa função tem um argumento que é número. Então, você joga aqui um número, sei lá, 4, 8, 12, sei lá. Então, esse número, aí o que acontece? Né? Dentro dessa função multiplica por 2, tem uma variável local que chama dobro. Dobro vai pegar o número e vai multiplicar por 2, tá bom? E nessa função, a função vai retornar uma variável. Então, ela está retornando esse valor dobro. Então, no caso, o dobro é uma variável numérica, mas poderia ser uma lista, poderia ser uma matriz, poderia ser um vetor, poderia ser um data frame, poderia ser qualquer coisa, né? Mas a função retorna. Como é que eu chamo essa função? Bom, eu chamo essa função da mesma forma que eu vi no exemplo anterior, né? Então, deixa eu copiar aqui. Eu posso botar aqui uma variável aqui que eu estou chamando de resposta, que recebe o valor da função multiplica por 2, que tem o argumento 4. Como é que será que essa função vai funcionar? Então, o número é 4, 4 vem para cá, o dobro calcula 4 vezes 2, 8, o dobro armazena 8, e quando dá o return igual a 8, ele retorna o dobro, retorna 8, e o 8 vai para essa minha variável resposta, né? Então, se eu rodar aqui a função, desculpa, eu não tinha rodado, não tinha primeiro carregado a função. Então vamos carregar a função. Agora vamos rodar a função, né? Olha só, resposta aqui, né? Vamos digitar aqui o valor embaixo para saber quanto que deu a resposta. Resposta. E a resposta deu 8, como já era esperado, tá bom? Bom, então nessa videoaula bastante curtinha, eu mostrei como é que a gente escreve uma função,
né? Colocando primeiro, opa, desculpa, opa, cliquei no lugar errado aqui, né? Aqui, desculpa, tá aqui. Opa. Vamos chamar aqui os recent files. Bom, eu acabei apagando aqui o texto, né? Então, só um segundinho. Então, no primeiro exemplo, eu dei uma função, vimos uma função que não tinha argumento. A gente escreve o nome da função, a palavra reservada function. Aqui, entre parênteses, aqui você coloca os argumentos. Se ela não tiver argumento, deixa vazio. Né? E a função ela pode retornar alguma coisa ou não. Nesse caso aqui, a gente fez uma função que não retornava nada. Ele simplesmente imprimia aqui o valor do nome. Bom, e depois a gente viu também que a gente pode criar uma função que ela tenha argumentos. Então, essa segunda função que a gente viu era multiplica por 2, tinha um argumento, ela recebia aqui um número, e esse número ela calculava o dobro desse número e retornava o dobro desse número. A gente colocou aqui uma variável resposta que recebia o valor calcular retornado pela função. Então a função pode retornar o argumento ou não. Via de regra, ela retorna argumento. A função pode ter argumentos ou não. Via de regra, a função tem um ou mais argumentos. Tá bom? Então, a gente vai voltar mais para frente em funções. Mas só para vocês terem uma ideia como é que a gente cria uma função, que é uma coisa que sim, extremamente simples em R, tá bom? É isso aí, pessoal.